Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Estamos no início da Quaresma e neste primeiro domingo, a liturgia, na oração da colecta, logo no princípio da missa, e depois na oração do ofertório, chama a Quaresma um santo sacramento. Para muitos de nós, para si, concretamente, que me está a escutar, que me está a ver, parece ser surpreendente, porque na realidade, sacramento, esta categoria de sacramento, sacramental, refere-se essencialmente aos ritos, são os 7 sacramentos: o batismo, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimónio, 7, que já no século XIII, contra os valdenses que reduziam tudo a um só sacramento, que era o batismo, foi declarado no Segundo Concílio de Leão, em 1247, que os sacramentos são 7, estes que acabei de enunciar, e depois no século XVI, contra Lutero, contra os protestantes em geral, que reduziam também os sacramentos a 3, num primeiro momento Lutero, e depois só a um, que era a palavra de Deus, a palavra escrita, a Igreja no Concílio de Trento definiu dogmaticamente, portanto de uma forma definitiva, que os sacramentos são 7, nem mais nem menos, e que todos foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o batismo, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimónio. E esta é a doutrina oficial da Igreja, que foi confirmada no Concílio Vaticano II, e que é um princípio dogmático, os 7 sacramentos. Mas já o Concílio Vaticano II aplicou a categoria, o termo sacramento, também à Igreja, dizendo logo no número 1 da Lumen Gentium que a luz de Cristo a luz do mundo é Jesus Cristo, que queria eu dizer, mas a Igreja é como que um sinal, o sacramento de Jesus Cristo para o mundo e, portanto, da unidade do género humano criada por Deus e que se representa e que se vive na Igreja. Portanto, a liturgia aplica também à Quaresma esta mesma noção de sacramento. O Santo Sacramento da Quaresma, repetido 2 vezes na liturgia deste primeiro domingo e já antes, portanto, no Concílio Vaticano II, a Igreja é como que sacramento de Jesus Cristo. A noção de sacramento implica o seu realismo. Os sacramentos são ritos sagrados que contêm a realidade significada. E, portanto, quando se aplica esta noção de sacramento à Igreja e agora à liturgia e este tempo sagrado da Quaresma, tempo sacramental, está a recordar os cristãos, a Igreja está a recordar-nos que este tempo santo da Quaresma transporta em si uma densidade teológica e espiritual de uma grande eficácia, porque ela é um memorial do mistério da salvação. Em primeiro lugar, a Quaresma, estes 40 dias, recordam a travessia do povo de Deus no deserto, na libertação do povo de Deus do Egito e que peregrinou pelo deserto durante 40 anos e que foram tempos, estes 40 anos foram tempo de prova, de tentação, até ao ponto que o povo de Deus, uma vez ou outra, foi levado pela tentação de querer voltar atrás, porque lembrando-se que mesmo se estando cativos, se eram escravos, se estavam naquela situação de escravidão no Egito, pelo menos tinham pão, tinham olhos, tinham alhos, tinham cebolas, daí a expressão as cebolas do Egito como uma recordação de um tempo em que não faltava
o comer e o beber e o vestir, embora estivessem em cativeiro, estivessem escravos presos. Portanto, os 40 anos foram tempos de prova, de tentação, de provação. Depois, os 40 dias que constituem a Quaresma recordam-nos os 40 dias que o profeta Elias levou para atravessar o deserto até ao monte de Deus, fugindo da perseguição da rainha Jezabel, porque ele tinha desafiado os sacerdotes de Baal se era ou não quem é o verdadeiro Deus, se o Deus de Israel ou os deuses de Baal. E porque ele destruiu, no seu zelo pela causa de Deus, os sacerdotes de Baal, a rainha Jezabel perseguia-o de morte. E quando ele chegou ao monte de Deus, alimentado durante essa travessia, porque desanimou a certo ponto, nesta fuga pelo deserto, o anjo de Deus tocou-lhe e alimentou-o com pão e água. E ele, com aquela força do pão e da água, teve força para chegar ao monte de Deus, onde fez uma experiência de uma revelação da sua indisibilidade, da sua presença amorosa e providente. Que fazes aí, Elias? Ouvia ele a voz. Eu vivo de zelo pela causa de Deus. Mas esta causa de Deus provocava no profeta uma grande tribulação, porque ele era o único que permanecia fiel ao Deus de Moisés, ao Deus dos patriarcas, ao Deus vivo e verdadeiro. Depois, o tempo da Quaresma evoca os 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto. E no fim desses 40 dias e 40 noites, sentiu fome e foi tentado por Satanás. Portanto, nós estamos num tempo, nestes 40 dias que nos preparam para a Páscoa, vivendo a memória destes grandes momentos da história da salvação do povo de Deus, do profeta Elias e, sobretudo, de Jesus no deserto, em que foi tentado por Satanás. E a liturgia acorda-nos, na versão de São Lucas, as três tentações, as três principais tentações, que resumem em si todas as tentações, porque, diz o texto de São Lucas, tendo esgotado toda a espécie de tentação, que estas três, evocadas na liturgia de hoje, são como que a síntese. A primeira tentação é a tentação do pão, porque Jesus, depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem comer, e a versão de São Lucas diz sem comer, mas a versão de São Mateus e a própria liturgia diz que ele não comeu nem bebeu. Por isso, no final, estava muito fragilizado. E aí intervém o diabo, o demónio. Se és o Filho de Deus, pronto, esta pergunta, porque o diabo não sabia, Satanás não sabia, não tinha a certeza se Jesus era o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E a resposta é, do Senhor, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? A segunda tentação, o diabo, o Satanás transporta-o a um alto monte, uma montanha, e diz-lhe, mostrou-lhe todos os reinos da terra, e diz, tudo isto lhe pertence, e tudo isto te darei se prostrares-me e adorares. E o Senhor responde, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E a terceira tentação, o Satanás transporta Jesus ao pináculo do templo e diz-lhe, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois ele enviará os seus anjos que hão de levar-te nos seus braços, de tal modo que os teus pés não se firam nas pedras. E de novo está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estas três tentações, no fundo, recordam-nos os primeiros 3 mandamentos. Amar e adorar a Deus sobre todas as coisas é logo a resposta que o Senhor dá à segunda tentação. Não invocar o santo nome de Deus em vão é a resposta que Jesus dá à terceira tentação. E nem só de pão vive o homem é a resposta que o Senhor dá à primeira tentação. Portanto, as 3 tentações de Jesus resumem em si as tentações também de Adão. Portanto, no fundo, Jesus Cristo aparece como um novo Adão
que recapitula a história da salvação e que é o novo Adão, o primeiro Adão, a primeira Eva, foi tentada por Satanás para comer o fruto da árvore proibida na, 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 na sedução de ser como Deus. E por isso as tentações de Jesus no deserto são as tentações de Adão, são as tentações de Eva, mas a resposta e a atitude de Jesus é completamente diferente. Amarás o Senhor teu Deus, só Ele adorarás, nem só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. E, no fundo, são as tentações de todo o homem, de todo o cristão, da própria Igreja, como eu recordava na sua obra Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI. E, no fundo, está resumidos os três âmbitos da vida humana. O pão tem a ver com a economia. A segunda tentação é a tentação da política, dar-te-é tudo, todo o poder. E, de facto, o poder tomado como fim em si próprio perverte. Já recordava Platão, no livro da República, esta perversão da política que, na realidade, segundo Platão, é sempre o poder do mais forte e não é propriamente o serviço do mais pobre, do fraco, do fragilizado. E, finalmente, a terceira tentação, que é, no fundo, não tentar o Senhor teu Deus, porque não querer forçar Deus à nossa vontade. Como Jesus, de resto, no Evangelho, vai-nos ensinar que não devemos forçar Deus. Devemos obedecer-lhe, fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é a nossa felicidade. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, do qual é tirada a primeira leitura deste domingo, primeiro da Páscoa, da Quaresma, queria dizer, é tirado do livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio recorda-nos que os mandamentos da lei de Deus, a lei de Deus, são um caminho de felicidade. Cumpra a minha vontade, obedece à lei de Deus que, através de Moisés, Deus dá ao seu povo e serás feliz, terás a vida. Não é? Portanto, este tempo da Quaresma é um tempo de combate, de luta, porque foi também o tempo da luta, de combate de Jesus, as tentações. É interessante que no Evangelho o termo que aparece nas tentações de Jesus no deserto, tentação peirasmose, é o mesmo que aparece depois durante a paixão. E é interessante também que o texto de São Lucas nos diz que depois de ter esgotado toda a tentação, o diabo afasta-se de Jesus por um certo tempo. E no final do Evangelho, quando começa a paixão, quando Judas está a combinar com as autoridades judaicas o modo de entregar Jesus, diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 4, o diabo, Satanás, entrou em Judas e começa a paixão. E o drama da paixão, portanto, a luta, o combate de Jesus é tão denso, como nós vemos na agonia de Jesus no horto, e a agonia, o termo agonia, mesmo do ponto de vista existencial, significa o combate, a luta entre a vida e a morte. Quando nós nos referimos a alguém que está em agonia, estamos a dizer que está naquele momento violentíssimo de luta entre a vida e a morte. E a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras é entre a fidelidade ou não à sua missão, que é o seu próprio ser. E foi tão violento que, segundo a versão de São Lucas, suou sangue. E se não fora a consolação de Deus, a força de Deus, através do seu anjo que desceu do céu para o consolar, Jesus teria colapsado, teria tido um colapso cardíaco e teria morrido naquele momento. Portanto, a força para o combate
Jesus recebeu-a do seu ser divino, naturalmente, que sim, e da consolação de Deus através do seu anjo. E então foi forte para aguentar o momento culminante da sua tentação, que é posta à prova por Satanás, naturalmente aqui mediado, representado por Judas e pelas autoridades judaicas, sumos sacerdotes, etc., que da cruz, aos pés da cruz, lhe diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Na celebração que eu tive com uma comunidade em que estavam crianças, eu explicava-lhes este mistério. E depois da missa, já em casa, um menino de 6 anos me perguntou: mas como é que Jesus venceu o diabo, venceu Satanás na cruz? E eu disse: não descendo da cruz, porque o diabo, através dos sumos sacerdotes que estavam aos pés da cruz, dizia: se és o Filho de Deus, desce da cruz, como tinha dito no deserto: se és o Filho de Deus, faz isto, transforma as pedras em pão, ou dá-te tudo aquilo, todo o poder no mundo, ou atira-te daqui abaixo. E Jesus não fez. Assim também, no último momento crucial, na cruz, o diabo, Satanás, através dos sumos sacerdotes, desafiava-no a descer da cruz se era o Filho de Deus, e eles então acreditariam, e Jesus não desceu da cruz. Foi aí o momento, a vitória sobre a cruz, não é? Portanto, a força, e surpreende que no princípio e no fim, nós vemos que Jesus é conduzido ao deserto, por exemplo, pelo Espírito Santo. Na versão de São Marcos é até mais breve, diz: e o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E aqui, na versão de São Lucas e de São Mateus também, Jesus vai ao deserto conduzido pelo Espírito para ser tentado. É interessante que na oração que Jesus nos ensina, ensina-nos a pedir a Deus que não nos leve até à aprovação na qual nós podemos ser derrotados na oração do Pai Nosso. Na versão portuguesa está: e não nos deixes cair na tentação. Mas na versão grega e depois na latina, traduzida por São Jerónimo, quando São Jerónimo traduziu do grego para o latim, está esta fórmula: et ne nos inducas in tentatione, isto, não nos induzas, não nos leves à tentação. E o mesmo se encontra na versão italiana e alemã. Portanto, é interessante que Jesus ensina-nos a pedir a Deus que Ele não nos leve à tentação, não nos ponha à prova. Há vários textos na Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, em que é dito: Jesus prova aqueles que ama. Jesus prova os crentes, não é? Isto encontra-se claramente na carta aos Hebreus, por exemplo, não é? Portanto, a provação, e toda a nossa existência é uma provação. De resto, na época cristã, portanto, na liturgia da Igreja, a Quaresma é um tempo de prova, é um tempo de combate. Antigamente, no tempo da penitência pública, a Quaresma era o tempo final em que os pecadores, aqueles que estavam submetidos à penitência pública por crimes que tinham cometido, eram submetidos a escrutínios para verificar se já estavam arrependidos, de modo a poderem ser reconciliados na Quinta-feira Santa. E a mesma coisa acontecia aos catecúmenos. No tempo da Quaresma, nestes 40 dias, havia os escrutínios, 2 escrutínios principalmente, em que eram postos à prova os catecúmenos para verificar, o bispo verificar, se já estavam verdadeiramente preparados, se já viviam como cristãos, para depois serem batizados na vigília pascal. Nós estamos a viver tempos em que também a nossa vida é um combate. Aliás, nós, quando éramos crismados, quando eu fui crismado,
recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito da fortaleza, o bispo dava uma bufetada a seguir ao rito do crisma. E aquela bufetada significava que nós já tínhamos a força do Espírito Santo, a mesma força de Jesus que o conduziu à cruz, o Espírito Santo de Deus, para sermos fortes, para darmos a cara, como ele deu, em defesa da fé. Assim como o Senhor deu a cara na paixão, como testemunho de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, não é? Assim também o cristão, no combate da fé, dá a sua cara no testemunho da fé. São Paulo, eu ia dizer, diz-nos isso na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11 a 18. Fala-nos nas armas de Deus. Concretamente, fala no cinturão da verdade, fala no colete da justiça, fala nos pés firmados no solo do Evangelho da paz, fala no escudo da fé que nos protege, fala que nos protege contra as flechas incendiárias disparadas pelo inimigo, fala-nos no capacete da salvação, fala-nos na espada do Espírito e convida-nos a estarmos vigilantes no emprego persistente desta arma da oração. Pronto, a oração é uma arma, a fé é uma arma, etc. Portanto, o cristão, a vida cristã é uma vida de combate, de guerra, não contra os outros, mas contra os espíritos do mal, contra Satanás e contra as vis paixões. Por isso é que nós, na Quaresma, temos as grandes armas, que são essencialmente aqueles três exercícios tradicionais da Quaresma: o jejum, a oração e a esmola. Não é? Portanto, nós precisamos de nos rearmar. Nós percebemos esta linguagem no contexto global em que a humanidade vive. Desde que Trump tomou posse nos Estados Unidos da América como presidente, nós podemos dizer que a ordem mundial se alterou substancialmente, não só por aquilo que ele tem dito e os atos que tem praticado, mas porque ele, no que diz respeito à Europa, disse que a Europa tem de se defender a si própria, não é? O seu projeto de tornar a América outra vez grande, América Great Again, faz com que a América está interessada em si própria, em primeiro lugar, e por isso os Estados Unidos estão a distanciar-se de grandes organizações que até a esta data eram grandemente subsidiadas pelos Estados Unidos e que agora são como que deixadas a si próprios. Não quer dizer que os Estados Unidos se desinteresse da defesa dos seus interesses, uma redundância, mas não se interessa de outras dimensões. Por exemplo, o que ele disse a respeito da Organização Mundial de Saúde, ou o que diz respeito à NATO, ou o que diz respeito à Europa. Por isso, a Europa tem de se rearmar. Nós ouvimos recentemente a Presidente da Comissão da União Europeia dizer: está na hora de a Europa se rearmar. Bom, eu não sou especialista em política e também não sou comentador político, mas o que a mim me interessa e quero partilhar consigo é a urgência de os cristãos se rearmarem, porque os cristãos estão muito debilitados. Não é só o mundo que está num caos em termos da ordem mundial, é também a própria Igreja que está fragilizada porque os cristãos deixaram de se alimentar, deixaram de se armar daquelas defesas contra o inimigo exterior e interior a cada um de nós, não é? E por isso é necessário rearmar os cristãos, como diz São Paulo, voltar a ter o colete da justiça de Deus, o cinturão da verdade, os pés firmados no solo do Evangelho da paz, o escudo da fé. Depois fala também no capacete da salvação, na espada do Espírito. E na Quaresma são-nos dados os instrumentos, as armas que havemos de usar para sermos fortes, para recebermos o Espírito Santo e sermos fortes e vitoriosos no combate. E que são essencialmente a oração, o jejum e a esmola. Eu aconselhava e sugiro que se tome especialmente em consideração o jejum.
Porque o jejum é aquela atitude contrária a Adão e Eva. E por isso o jejum é, de certa maneira, um preceito divino, uma ordem divina. Eu vi isso pela primeira vez recentemente num texto relativo a São Tomás de Aquino, em que São Tomás de Aquino considera que o jejum é um dever cristão, não é? Mas eu não percebi na altura o fundamento deste dever, não é? Ao passo que recentemente li uma meditação de Pio XI sobre o ano jubilar de 1900, o ano santo de 1950, em que ele diz que o jejum é uma obrigação do cristão, porque é uma obrigação que Deus nos diz, né? Quando Deus disse a Adão e Eva: não deveis comer o fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore da vida, a verdade do conhecimento do bem e do mal, está por uma obrigação do jejum, não comer. E por isso, quando nós praticamos o jejum, estamos a obedecer a Deus. Não comer. Há muitas formas que o comer nos representa, e é o jejum que na Quaresma a Igreja reduz só à quarta-feira de cinza e à sexta-feira santa, mas que nós devíamos praticá-lo toda a Quaresma e devíamos eleger um alimento ou uma bebida para nos privarmos ao longo da Quaresma, não apenas como uma questão de ascese que também os médicos ou os esteticistas nos recomendam por uma questão de saúde ou de beleza física, mas sim de beleza moral e espiritual. Porque não devemos comer o fruto da vida, não devemos comer o fruto da verdade, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, o plano da ética, da moral e da vida é um limite que Deus nos coloca e por isso o jejum é expressão dessa obediência. Cá está, estes aspectos da teologia da Quaresma que eu gostava de partilhar consigo hoje, no início deste tempo santo, deste santo sacramento da Quaresma, porque contém em si uma força de graça especial que nós não podemos deixar passar em vão. Desejo para si uma santa Quaresma. Obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.